Abra aí a sua Bíblia no Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16. Você que traz a sua Bíblia, não deixe de trazer a tua Bíblia. É importante você acompanhar, porque esse púlpito não fala de si mesmo. Esse púlpito, seja a pessoa que está aqui, ela quem for, esse púlpito só fala através da palavra de Deus. Então é preciso que você tenha a sua Bíblia, se você pode acompanhar melhor. Não só ouve, mas também vê. É importante. Ezequiel 16, versículo 60. Este capítulo, irmãos, é um dos mais longos da palavra de Deus. Ele tem 3 páginas. Vamos ver o versículo 60. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Aí vem o 61, e o que importa do 61 é o final, que fala da aliança. E aí o 62 diz: estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Deus abençoe essa leitura da sua palavra. Deus fez uma aliança com o seu povo, irmãos, quando eles eram ainda jovens. Todo jovem que está aqui ouvindo, preste atenção à importância que Deus dá ao jovem. Essa aliança foi feita quando o povo ainda era jovem. Ele fala aqui que ele não vai se esquecer dessa aliança que ele fez quando o povo ainda é jovem. E Deus se lembra ainda dessa aliança. É o que ele diz aqui no texto que nós lemos. Mas eu me lembrarei, Deus falando, da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade. Quando foi, irmãos, que Deus fez essa aliança com o seu povo ainda jovem? Essa você sabe. Quando Deus tirou Israel da escravidão do Egito. Eu estive lá naquele local onde o povo de Deus ficou 400 e tantos anos escravo de Faraó. E até hoje aquela região é pobre, e ali são os trabalhadores trabalhando com barro na terra, sem progredir, sem progresso nenhum, e nos fez lembrar de como o povo de Deus era sofrido nas mãos daquele faraó do Egito. Foi daí que Deus fez essa aliança com Deus, ouviu as suas orações, né? E aí um dos filhos jovens do povo disse o seguinte, eu achei o que ele disse lá no Êxodo 18:4, esse menino que chama Eliezer, falou o seguinte, esse jovem: o Deus do meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Quer dizer, o jovem abençoado por Deus, com uma aliança feita, reconhece e declara: o Deus do meu pai foi a minha ajuda nesse momento difícil e me livrou da espada do Faraó.
Deus havia libertado o seu povo das mãos dos egípcios. Eu já achei essa palavra também. Porque eles foram libertos. Como aquele católico advogado falou, eu vou agradecer, eu não deixo de agradecer mesmo. Eles não deixaram de louvar a Deus por isso. Bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó. Os mais velhos louvavam a Deus dizendo, bendito Deus de Israel, que os libertou da prisão ali de faraó. O povo de Israel depois aceitou outras alianças de Deus, baseadas apenas na obediência deles, na obediência humana. Presta atenção. Muitas alianças foram feitas e eles aceitaram sob a sua obediência humana. E obediência humana, eu não precisava nem repetir, você sabe, é falha. E vejam o que Deus diz aqui no contexto do capítulo 60, que eu li do versículo 60. Capítulo 16, versículo 60, no 59. Vê o que Deus fala. Ele fala assim, eu te farei a ti como fizeste comigo, pois desprezaste o juramento, invalidando a aliança. Eu o tratarei como merece, porque você desprezou o meu juramento ao invalidar a aliança. Irmãos, Deus está falando com aquele povo e repete hoje aqui a mesma afirmativa. Nós que cumprimos ou não cumprimos a aliança com Deus. E se não cumprimos, essa palavra serve para nós. Eu farei, Deus falando, o que vocês fazem comigo. Vocês não ouvem o meu juramento, não obedecem, não cumprem a minha aliança, eu vou fazer igual com vocês. Eu o tratarei como você merece, porque você desprezou o meu juramento e invalidou a minha aliança. Agora, presta atenção. Deus ameaça, mas Ele é tão bondoso, Ele é tão misericordioso, Ele é amor, e Ele não suporta cumprir o negativo que a gente merece. Vamos ver o que acontece com quem não obedeceu e não cumpriu as alianças, ou a aliança. Olha que ele fez uma promessa séria. Deus fala aqui com o povo que desprezou o seu juramento, invalidando a aliança que com ele havia sido feita. E o que é que Deus disse que faria então? Exatamente, irmãos, o que o versículo que nós vimos e lemos no começo e registra. O que ele faria? Uma aliança eterna. Ele já tinha feito, ninguém cumpriu. Agora ele promete o quê? Para aqueles que desobedecem. Ele fala que vai punir, mas
a promessa dele termina assim. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da tua mocidade. E estabelecerei contigo uma aliança eterna. Que Deus é esse? Nós merecemos. Nós não cumprimos. Nós sempre, muitas vezes, não obedecemos. Obedecemos hoje, amanhã pecamos. Vivemos a igreja, fazemos promessa, vou agora, depois deixa. Às vezes, por que ir na igreja se eu tenho outras coisas? Para quê? Quer dizer, nós temos nosso jeito. Deus nos conhece e Ele quer fazer igual você está fazendo com Ele. Mas a promessa dele é essa aqui: eu farei com você uma aliança eterna. Em vez de dizer, eu vou desistir de você. E você, jovem, que está me ouvindo, você está na igreja? Minha pergunta: você realmente tem procurado seguir a Cristo como deve? Eu estou falando com você porque Deus disse que lembra da aliança que fez com você, jovem. E você, já mais adulto, que está mais tempo por aqui, na igreja, eu pergunto: você tem procurado seguir realmente a Cristo Jesus? Você que foi abençoado por Deus, que o livrou da escravidão, desse pecado do mundo aí que te oferece. Aliás, ontem eu fiquei maravilhado no casamento, porque tinha muita bebida, mas nenhuma bebida alcoólica. Louvado seja Deus. Você que tem sido muito abençoado, livrado da escravidão, eu não gosto nem de falar do que o inimigo procura nos envolver com as coisas do mundo aí fora. E nós temos sido livrados dessas coisas até do mundo. Quando nós cremos em Cristo, ficamos livres disso. E vocês, irmãos, têm invalidado a aliança que Deus fez com vocês? Pergunto: tem ou não tem? Temos. Eu respondo. E o que Deus devia fazer? Ele está falando aqui, uma aliança eterna com você. Não teve, amém? Teve? Agora eu quero pedir desculpa. A Neide disse: você não escuta. O povo fala amém, você acha que ele não fala. Mas eu olho na boca, Neide. Para falar amém, tem que falar. Eu não vejo ninguém abrir a boca, né? Eu fico preocupado, né? Então eu vou repetir. O que é que Deus prometeu para nós, que nem sempre cumprimos o que devíamos cumprir no juramento de Deus? O que é que Ele prometeu fazer? Uma aliança eterna. Não é uma aliança qualquer, é eterna, é imutável, é uma aliança para sempre, é uma aliança firme. Deus disse aos que invalidaram a sua aliança: eu, por isso, os tratarei como vocês merecem. Eu farei a vocês como vocês fizeram a mim, invalidando a aliança. Está tudo no contexto do capítulo 60, que é um dos maiores da Bíblia. E eu não vou ler o capítulo inteiro do que Ele faria com quem desobedece a sua aliança. Eu só peguei 2 versículos do capítulo inteiro de 3 páginas e tirei dos 2 versículos o que os 2 versículos falam.
O título do capítulo é A Infidelidade da Igreja. A infidelidade de Jerusalém, a igreja. Está aí tudo que Deus poderia fazer com quem invalida e transgride a sua aliança, com quem corrompe e se esquece da aliança divina. Somente esses 2 versículos, o 49 e o 50, dele eu tirei os seguintes pecados, 6 pecados, meia dúzia. Primeiro, o orgulho. Quanto crente orgulhoso, hein? Para mim foi a coisa mais difícil, deixar de ser orgulhoso, vaidoso, soberbo. Olha eu aqui. A gula. É outro pecado aí dos 2 versículos. A gula. A gula. O excesso na hora de comer. O exagero no comer. O excesso quando bebe. A gula significa excesso na comida e na bebida. Outro pecado, prosperidade. Que passa a ser bênção, mas se não houver entendimento, é pecado. Prosperidade financeira, misericórdia. Esse desejo excessivo de ser rico. Esse passa da conta de querer ser rico. O egoísmo. E o que é o egoísmo? Pessoa que tem e não ajuda ninguém. Nada para quem precisa. Eu me lembro até que alguém me perguntou, ele está até... Eu não devo dar dinheiro de oferta aí para essas pessoas que pedem quando você para o carro na esquina. Eu falei, deve, se você tem, eu deixo os miúdos aqui. Eu aprendi isso com o irmão Honório. Por que eu tenho que dar? Ele pode até ir beber, não quero saber, ele vai falar assim, Deus te abençoe. A hora que eu dou, ele me abençoa. Por que eu não vou dar? Mas tem pessoas que nem esse tostão dá. Isso é um pecado que se chama egoísmo, tudo para si. O outro pecado é a arrogância, essa altivez, esse amor próprio. Olha eu aqui, cheguei. Esse pecado do eu. E você vê o que Paulo fala lá. Eu é para quem está na carne. Para você acabar e crucificar o eu, é preciso você se encher do Espírito Santo. E finalmente o pecado da idolatria. O que é esse pecado da idolatria? É o amor, a paixão exagerada. Esse é o pecado da idolatria. Aqueles que cometiam nessa época do capítulo 60, esses simples 6 pecados de 2 simples versículos, não vi o resto dos versículos, esses cometiam esses 6 pecados, não podiam mesmo escapar ao julgamento de Deus. Deus tudo governa e o seu povo não pode ficar, faz isso e faz também isso, não pode. Mas
Porém, não obstante, Deus falando por me lembrar da aliança que fiz com vocês no dia da tua mocidade, estabelecerei contigo uma aliança eterna. Não vou puni-los. Fala amém agora, né? Não vai punir. Não vai castigar nenhum de nós. Aí o Salmo 89, que eu mencionei na última pregação que eu fiz antes das férias aqui. O Salmo 89, Deus afirma ali o seguinte: não violarei a minha aliança. Quer dizer, se você está desconfiado que ele fala que vai fazer uma aliança realmente eterna, e está desconfiado que não vai ser eterna, porque você vai pecar de novo, ele está afirmando aqui no Salmo 89, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que meus lábios proferiram. Amém. Esse é o Deus que nós temos. Não mente. Deus jura pela sua própria santidade que sua aliança será tão firme que ele preferiria cessar de ser Deus a rejeitar aqueles a quem ele salvou através de Cristo Jesus. Isso eu não vou explicar hoje, porque merece outra pregação. Porque trata-se, irmãos, de uma aliança eterna. Estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor. Será que todos aqui sabem que Deus é o Senhor? Será que vivenciam essa realidade? Deixaram realmente de fazer a sua própria vontade, a vontade do seu eu carnal, renunciaram aos seus direitos. Olha que para mim foi difícil, como professor de direito que eu era, direito civil, e ensinando, você não pode deixar teus direitos sem ser conduzidos e outras coisas. Não foi fácil. Tem que deixar os meus direitos para fazer a vontade de Deus. E olha, quando você deixa os seus direitos, aconteceu o que aconteceu de novo. Eu já recebi 150 mil reais, que eu não sabia daí. Eu recebi mais 80 mil reais. Depois eu recebi, o José estava junto lá. E depois, na minha poupança lá do tempo do Collor, eu recebi 30 e tantos reais. Agora, tem outra poupança que eu nem sei que existia, que chama poupança do verão. Tem mais 47 mil meus lá. Eu não preciso ficar atrás dos meus direitos, eu os renunciei, Ele cuida. Porque trata-se de uma aliança eterna, estabelecerei uma aliança e você vai saber que eu sou o Senhor, eu é que sou o teu dono. Eu é que sou o teu chefe. Eu é que sou o chefe máximo na sua vida. Você realmente se sujeitou a mim. E olha que quando eu oro, como agora eu tive que orar de ontem, eu me sinto, me vejo entrando na sala do trono de Deus, em nome de Jesus, porque se não for pelo nome de Cristo, eu não posso entrar naquela sala. E quando eu entro, eu já me deito, me curvo e me sujeito e me rendo, porque estou diante do Deus Criador, do Deus de poder super, que não há palavras em português para falar grande, um Deus que fez as estrelas e pôs nome em cada uma delas,
e só numa das galáxias tem bilhões de estrelas. E Ele chama cada uma pelo nome e elas respondem. Que Deus é esse? É o Deus que eu habito, pequenininho ponto nesse universo imenso, para estar diante dele, me curvo, me sujeito, porque quem sou eu diante desse Deus Criador? Eu sou o seu filho, que através de Cristo me adotou. Aí eu me levanto, em nome de Jesus. Jesus olha para o Pai, dá um sinal que eu estou seguindo Ele, estou procurando ser discípulo. E o Pai ouve. Eu estou indo para Guarulhos, não tem mais jeito lá, não vai mudar mais nada. Vai para Guarulhos, vai mudar. Para Deus te ouvir, irmãos, você tem que se humilhar. E outro, o Paulo ensina para nós, presbíteros, líderes, ainda mais. É o que a gente vai ter que falar. Você tem que se humilhar. Se você recebeu um ministério, um chamado, você tem que viver de maneira digna desse chamado. Paulo fala. Como? Humilde, manso. O que é a pessoa mansa? Não tem nada. Não é dono mais de nada, tudo é dele. Longânimo. Longo ânimo, paciente. Só perdoou 10 vezes? Não, é 70 vezes. E ainda suportando uns aos outros. Porque tem duro, gente, irmã, às vezes até é difícil de suportar. Suportando. Já conhecemos Jesus como Senhor? Já! Glória a Deus! Como discipulado, que você vê que o inimigo quer enfraquecer o nosso discipulado, que era tão forte, e ele fica operando, trabalhando, e ele vai primeiro das famílias, que está acontecendo lá, agora onde nós vamos, ele procura primeiro dividir a família, ele procura primeiro separar a família, ele precisa para poder atingir a igreja, que não é a nossa igreja, porque nós não temos igreja, que é a igreja do Senhor Jesus. São aqueles todos aqui em Bauru que se renderam à vontade de Deus e que procuram pelo Espírito Santo fazer o que Deus quer que eles façam. Em segundo lugar, essa aliança é a tal da nova aliança que eu falo sempre na ceia do Senhor. Mateus 26, 28, está lá também no 1 Coríntios 11, 25. Este é o meu sangue, Jesus está falando, levantando o copo. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos, para a remissão de pecados. E Romanos explica o seguinte, 11, 27. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Eu vou chegar lá para você entender por enquanto. Depois vamos fazer um estudo sobre isso, profundo sobre isso. Por meio de Cristo, irmãos, e através de Cristo, é que é possível essa nova aliança. Porque Cristo é o Filho deste Pai amoroso.
e é a plenitude da aliança entre ele e o homem. Porque Cristo é o Salvador. Tem gente que pensa que o Salvador é a igreja dele, né? A igreja tal, a igreja tal. Quem é Salvador é Cristo Jesus, o Senhor da igreja. O Salvador do homem. Porque Cristo é o vencedor sobre esse inimigo que fica nos atacando. E só nele nós podemos vencê-lo. Em nome de Jesus. Porque, irmãos, todavia tudo isso que eu falei, mais maravilhoso ainda que tudo, é a promessa que os filhos de Deus são salvos por Cristo Jesus para a eternidade e não mais terão medo da perdição eterna. Você está garantido. Você tem um lugar lá reservado para você. A vida não é isso aqui só. O Espírito Santo lhe foi dado como garantia da sua participação na vida eterna. Não tem mais que temer da perdição. Não tem mais que temer esse encardido desse Satanás. Porque Cristo te garante, com a nova aliança do seu sangue dado, a tua salvação eterna. Amém ou não, irmãos? E o Hebreus 8, agora eu cheguei no Novo Testamento. Esse livro do Hebreus, que ninguém sabe quem escreveu. Agora eu li todos os livros do Novo Testamento lá na praia, só não deu tempo de ler dois, o Mateus e o Lucas, o resto todas as cartas. E quando eu fui ler Hebreus, eu falei, é capaz de ter sido Paulo que tenha escrito. Ele fala um pouco de umas coisas que parecem Paulo, mas não se sabe quem escreveu. Hebreus 8 e 9, capítulo 8, versículo 8 e 9, diz: e aí vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel. Quem é a casa de Israel? Nós. Era a casa de Israel lá no Egito. O povo dele. Como o povo não obedeceu, ele jogou a bênção para os gentios que somos nós. Agora nós somos a casa de Israel. Mas vamos juntar ainda com Israel. Então firmarei a nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, com eles também. Não segundo a aliança que eu fiz lá com seus pais, lá no Egito. Deus que está falando aqui. Não. No dia em que eu os tomei pela mão para os conduzir fora da terra do Egito. Não é mais lá. Pois eles não continuaram na minha aliança e eu me afastei deles. Diz o Senhor. Mas agora, irmãos, olha o que. Agora, através de Cristo, imprimirei na sua mente as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. Eu vou dar um exemplo para você entender. Eu era consultor jurídico da Câmara, estou lá na Câmara, no meu escritório, e tinha o irmão Honório comigo, lá da igreja, Congregação no Brasil. Nisso, o pastor Lelo chegou e disse: Abílio, vamos aqui na igreja metodista, tem aquela profetisa que vai ensinar os pastores aqui à tarde. Ah, bom, Lelo. O Lelo saiu. Eu, irmão, olha, você acha que eu devo lá? Não. Você não precisa de quem te ensine. Você é um ministro homem e a mulher te ministrando. E você não precisa aqui estar falando.
imprimirei na sua mente as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Você já tem suficientemente as leis de Deus na sua mente. Amém ou não? Você já sabe. Ele já pôs já escreveu no seu coração tudo aquilo que você precisava saber do amor dele com você, está dentro de você. Não precisa ir atrás daquele. Na sua própria igreja, na sua própria casa, no seu próprio lar. O quanto que eu aprendi na minha casa com minha avó, de manhã, nos estudos ali, diante da palavra, na igreja, no discipulado. Não precisa ir atrás desse, daquele. E o que está acontecendo onde nós vamos é isso aí. É ir lá, ouvir umas coisas, ouvir outras. Você já tem na tua mente. Não sei o que está falando, é Deus que está falando. Ele já imprimiu nas nossas mentes as suas leis. E lógico que tem que cuidar das crianças, porque lá elas estão aprendendo. Mas agora, através de Cristo, isso está acontecendo. E apesar do curto espaço que Cristo esteve aqui na terra, o tempo tão curto que ele esteve aqui na vida humana, aqui na terra, da maligna e constante perseguição. Ainda ontem eu ouvindo uma novela sobre Jesus, o que ele é perseguido e o capeta fica atrás daquele sacerdote, cochichando para o sacerdote falar as coisas contra Jesus, né? Você sabia que o capeta fica falando? Leia aquela novela. E aí Jesus está lá. Jesus está lá. Que tempo curto que ele esteve aqui, perseguido pelos próprios judeus, pelos próprios sacerdotes, queriam matá-lo, pegavam a pedra, ali já começaram a querer atingir a Cristo, mas com esse curto espaço de tempo que ele teve aqui na terra, e perseguido através de seus inimigos, desde quando nasceu ali, naquele lugar pobre, já perseguido ali, e agora o Senhor gerou milhares de filhos depois da sua morte e do derramamento do seu sangue, e ele levanta o cálice e diz: este é o sangue da nova aliança. Foi feito com cada um de nós. Por isso que você não pode faltar na ceia. Tem gente que pensa que o Abílio quer ver a igreja cheia. Por isso que você tem que congregar. Não é porque o Abílio quer, é porque é a aliança, a nova aliança feita com você, que você nem merece. Você responde a Ele para a hora de levantar o cálice e você agradecer, você tomar vinho, mas ele vê sangue. Você sente gosto de vinho, mas ele diz que é o sangue da nova aliança feito com você. E você renova essa aliança tomando do cálice do sangue da nova aliança. Irmãos, terceiro ponto, aliança do homem com Deus. Eu vou rápido terminar. João
24, 14a. Primeiro, irmãos, é preciso que o povo de Deus decida se quer de fato seguir ou não a Deus. Não é seguir hoje, amanhã não, fazer de um jeito hoje, não. É preciso que haja uma decisão. E não venha invalidar de novo a aliança que Deus fez com juramento conosco. Agora, pois, diz o Senhor, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Como fez Josué, eu estou dando um exemplo aqui, renovando a sua aliança com Deus. E ele disse assim, renovando a aliança, eu e a minha casa, eu e os meus familiares, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo, liderado por Josué, líder, diz, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. E se nós, irmãos, não renovarmos, cumprindo a aliança com Deus, se nós continuarmos a quebrar essa aliança, o que disse Josué ao povo? Então, voltará a Deus e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. E o que disse o povo a Josué? Não, não vai acontecer isso. Antes serviremos ao Senhor. Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos. Amém ou não? Essa é a nossa decisão hoje aqui. Segundo lugar, é preciso que o jovem, com quem Deus está falando nessa palavra, é preciso que o jovem se arrependa e seja batizado em nome de Jesus. Se você, jovem, ainda não foi batizado, ou você que aqui está ainda não foi batizado, é preciso que você seja batizado. Por quê? Porque só através do batismo você vai renovar a sua aliança com Deus. Se arrependa e seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados. E receba o dom do Espírito Santo. Deus está lhe chamando. Terceiro, é preciso que todos os que já foram batizados saibam que o foram em nome de Jesus Cristo. Eu preciso explicar bem isso. O povo estava sendo batizado por João no Rio Jordão. Era um batismo de arrependimento. Mas valeu? Não. Por que não? Porque não tinha o poder de Cristo. Foi preciso que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E só em nome de Jesus Cristo nós podemos renovar a nossa aliança com Deus. E você que já foi batizado e que não entendeu o porquê desse nome de Jesus Cristo, nós vamos ter um curso para que todos entendam que só o poder eterno, o poder imutável de Cristo Jesus permite a você renovar a sua aliança com Deus. Essas pessoas que procuram no seu próprio eu dividir família, dividir igreja, e que às vezes nem saibam que estão dividindo, cuidado com elas. E Paulo fala, com elas nem sequer mais comais.
Teve um aqui que tentou dividir a igreja. Disciplinamos ele. Está suspenso por 1 ano. Saiu da igreja. Chegou na igreja lá onde ele foi, o pastor disse aqui, você não pode, você tem que ir lá pedir perdão. Tem que ir lá abraçar o Abílio. Ele está telefonando até hoje. Quer me abraçar. Não mais nem sequer mais com ele. Quem está falando é o apóstolo Paulo. Há perdão para tudo na Bíblia, menos para esses tais. Mas tendo chegado ao Monte Sião, está lá em Hebreus, você precisa entender a diferença do Monte Sinai e do Monte Sião. Tem gente que continua lá no Sinai, na lei. Se você não guardar o sábado, se você não guardar o domingo, para com isso. Agora você está no Monte Sião. A lei não conseguiu nada com você, nem comigo, nem vai conseguir. Ninguém consegue obedecer. Agora é o Monte Sião. É Cristo Jesus. É a graça. É a misericórdia. É o amor de Deus. Hebreus. Terminando. O meu computador explodiu com aquela chuva ontem. Não deu para terminar. E eu termino aqui. A aliança que Deus fez conosco e nós com Ele, através de sua autoridade, de suas autoridades delegadas. Olha só o que aconteceu quando você foi batizado. Aí a pessoa está saindo lá. Mas o senhor não ensina que a igreja é uma só? Eu estou indo para a igreja lá. Não é uma só. A igreja é uma só. Mas as autoridades delegadas não são as mesmas. Você foi batizado aqui por essa autoridade de Deus. Por esse irmão presbítero que se chama tal, lá em Guarulhos. Você fez um compromisso com Deus, uma aliança, um pacto com Deus, através desta autoridade, deste teu pai espiritual. E filho espiritual não muda de pai. Você sai da igreja daqui, vai para lá, é a mesma igreja, mas você mudou de pai. Ele não é mais o seu pai. Você deixou o seu pai. Ontem no casamento, a senhora disse, olhou para mim, para Neide, lá, eles não me conheceram. Eu fui da missão. Eles não conheceram. Aí eu falei, ora, pela tua cara, eu nunca vou esquecer de você. Agora, que você saiu da missão, o problema é seu. Não é missão, é a autoridade paterna que você tem com quem te batizou em nome do Pai. Você morre, é sepultado, deixa os seus pecados e ressuscita para uma vida nova diante do Senhor, eternamente. Não se muda, porque aí foi feita aliança eterna, imutável. Por isso aquele pastor que sabe disso falou, volta e pede perdão. Tem um irmãozinho que saiu daqui, e hoje é um ministro nos Estados Unidos, teve que voltar a pedir perdão para o Ed. E para ser o que ele é hoje. É preciso entender, meu. E nós vamos ter um curso especial no ano 2019 para poder
fixar isso na mente, nos corações, como Jesus fala na sua palavra, para que parem de acontecer essas coisas que estão acontecendo mais do que nunca, em todas as igrejas em Bauru e na região, e no estado, e no Brasil, e no mundo. E terminando, que eu não tenho aqui como terminar, eu termino da seguinte maneira: conclusão. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Deus está falando, e vai estabelecer, e está estabelecendo. E que aliança é essa? A nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Esse é o cálice da nova aliança, que por amor, por graça, nem é por mérito de nenhum de nós aqui. Não é porque você obedeceu o sábado, a lei, o domingo, ou você fez isso, aquilo, não é por obras, é pela graça. Eu já fui sabatista e já julguei muita gente. Já estou pedindo perdão, já não é de hoje. Ah, você está comendo porco ainda? Não é pelo que você come, o que você não come, está lá no Romanos. Se você come, Paulo diz que você come para Deus. Se você não come, Paulo diz que você não come para Deus. Para com lei. É o Monte Sião, não é mais o Sinai, é Cristo Jesus. Aleluia. E é pelo poder dele que o Pai fez aliança com você. E só pelo poder de Cristo, morto, sepultado, ressurreto, pelo seu sangue, você pode renovar a sua aliança com o Pai. Amém? Que Deus te abençoe. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.